Darley Zanon, ele vai falar para a gente um pouco sobre essa conexão, da conexão à comunhão no ambiente digital. Darley Zanon é religioso paulino, formado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e em teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. É mestre em comunicação e cultura e tecnologia da informação e tem especialização em comunicação jornalística. Então, com a palavra, então, Darley Zanon. Olá, bom dia, Patrícia, bom dia a todos os membros do grupo de estudo, PHE, e obrigado pelo convite, por estar presente e partilhar algumas reflexões com vocês. Eu gostei muito de acompanhar essas primeiras colocações, porque, a princípio, quando pensei nessa colocação, imaginei trazer uma reflexão um pouco pessimista, talvez, sobre as redes, mas vendo também, então, as duas colocações, dois relatores, o Mário e a Rita, vejo que estamos muito em sintonia e também espero não repetir alguns elementos, mas certamente eu vou referir principalmente a questão da bolha, do isolamento, dos algoritmos, porque são questões fundamentais nesse tema que procurarei abordar nesses minutos, que é essa passagem fundamental, né? E nós iniciamos essa jornada, esse dia, vendo como o fenômeno religioso se manifesta no ambiente digital. Penso que agora a intenção é fazer algumas provocações de como ir além. Quer dizer, o fenômeno religioso é presente, estamos imersos, vivemos nesse ambiente digital, mas o que as religiões, e aqui falo não só da Igreja Católica, de todas as religiões, somos convidados a contribuir para um salto qualitativo nessa vivência, nesse espaço, nesse tempo que é o digital. Então, essa é um pouco a reflexão que gostaria de fazer com vocês, partindo, obviamente, do Papa Francisco e de alguns temas que ele tem abordado e tem trazido para a nossa reflexão. E aqui eu penso principalmente nas mensagens para o Dia Mundial da Comunicação. Nesse ano, nós refletimos sobre o ir e ver. Para o próximo ano, 2022, já foi anunciado que o tema será escutai. O Papa Bento XVI já tinha, em 2012, falado sobre o silêncio. Então, são elementos muito interessantes, verbos muito interessantes que nos fazem refletir, porque são um pouco desprezados na comunicação em geral e ainda mais desprezados no ambiente digital, como vimos através das primeiras reflexões. Temos a necessidade de silêncio, de dialogar, de escutar. Então, essa é um pouco a reflexão que vai buscar aquelas origens do próprio termo de comunicação, que é comunicatio, o ato de pôr em comum. Então, essa é o grande desafio, a grande contribuição que somos chamados. Como passar de uma simples conexão, de uma simples ligação instrumental, para uma comunhão, que é aquilo que as religiões são convidadas a realizar e a contribuir no mundo. O criar comunhão, estabelecer comunhão. Então, partindo dessa premissa, gostaria de aproveitar esse momento, né, exatamente para propor essa reflexão fundamental. Existe uma diferença entre uma simples conexão e uma comunhão, que é aquilo que somos convidados a dar, a contribuir para promover esse salto qualitativo. Já em 2016, o Papa Francisco, na mensagem de 2016, para o Dia Mundial da Comunicação, fazia já uma provocação interessante sobre esse aspecto. Ele dizia que comunicar significa partilhar. E a partilha exige a escuta, o acolhimento. Escutar é muito mais do que ouvir. Ouvir diz respeito ao âmbito da informação. Escutar, ao invés, refere-se ao âmbito da comunicação e requer a proximidade. Então, a escuta permite-nos assumir a atitude justa, saindo da tranquila condição de espectadores, de usuários, de consumidores. Escutar significa também ser capazes de compartilhar questões e dúvidas. Caminhar lado a lado, libertar-se de qualquer presunção de onipotência e colocar, humildemente, as próprias capacidades e dons a serviço do bem comum. Escutar nunca é fácil, dizia o Papa Francisco em 2016. Às vezes é mais cômodo fingir-se de surdo. Escutar significa prestar atenção, ter desejo de compreender, dar valor, respeitar, guardar a palavra alheia. Então, nas reflexões iniciais, vimos como
a intolerância hoje toma conta das redes digitais, e no Brasil vemos muito forte crescer esse ódio, essa intolerância, e muito está ligado a essa falta de escuta, e que o Papa já em 2016 nos chamava a atenção. Porque o simples ouvir é um ato físico, nos deixa na aparência, na superficialidade, não cria comunhão, é ouvir, nos mantém na simples conexão. Enquanto o escutar é algo muito mais profundo, muito mais simbólico, é um ato, diríamos, psicológico, comunicativo, que exige interpretação, que nos conduz à profundidade das questões. Então, o escutar é que conduz à comunhão. Nessa capacidade da escuta, na perceber realmente o que o outro diz e pensa, é nessa capacidade que se alicerça a construção da proximidade. Então, somente ao escutar, só quando vamos além da simples conexão, de uma simples ligação, encontramos o outro. Saímos da nossa solidão e nos tornamos comunidade, comunhão. Então, o verdadeiro diálogo depende da escuta, é o ponto de partida. Por isso é fundamental refletir sobre esse elemento. O ponto de partida também para a superação da intolerância. Então, a escuta é fundamental. E esse é o tema forte que temos visto nesse simpósio, e penso também é um dos temas de pesquisa do grupo de estudo. E a escuta é fundamental. Só através dessa escuta e do diálogo nós podemos crescer, mudar de opinião, mudar de postura. Então, só através do diálogo, só quando entramos em contato com o outro, com aquele que é diferente, o diverso, nós podemos melhorar, evoluir, crescer, podemos nos superar, podemos nos enriquecer, seja intelectualmente e também culturalmente, só através da escuta e do diálogo. Somente através da escuta e do diálogo nós somos capazes de discernir, e isso é um tema forte que tem aparecido, sobretudo nessas últimas semanas, com o início do caminho sinodal, do processo sinodal, rumo ao sínodo dos bispos, sobre essa modalidade. E recordo uma frase do Papa Francisco, exatamente na sua homilia, no último 10 de outubro, quando deu início ao processo sinodal, o Papa dizia: quando entramos em diálogo, pomos-nos em questão, pomos-nos a caminho, e no fim já não somos os mesmos de antes, nós mudamos. E dizia ainda que um verdadeiro encontro só pode nascer da escuta. Então, essa escuta, né, justamente com o encontro e o discernimento, ou a reflexão, que são os 3 elementos principais do caminho sinodal, do processo sinodal, são também os verbos que o Papa propôs como essenciais, e poderíamos hoje dizer que são as ações fundamentais para uma transformação do nosso ser, do nosso sujeito, e o nosso modo de ser, o modo de existir, de estar presente no ambiente digital. Então, para superar essa mera conexão, a mera conexão nos conduz ao individualismo, nos conduz ao isolamento, nos conduz à intolerância. Para superar essa simples conexão física ou instrumental, para construir a comunhão, que é presença mais saudável, uma presença mais edificante. Precisamos desses 3 elementos, esses três verbos. Interessante também a mensagem que o Papa, há um mês, foi a mensagem para o Dia Mundial do Imigrante, do Refugiado do Imigrante, e também falava sobre esse tema, e aprofundava a questão da necessidade de passar do eu ao nós. Então, o tema da mensagem era rumo ao nós cada vez maior. Vemos como o Papa Francisco tem insistido em diversos aspectos, mas com essa ideia fundamental de construir um nós, superar o eu, superar o egoísmo para construir um nós, uma comunhão, uma comunidade. Gostaria de citar também esse filósofo coreano, que agora vive na Alemanha, que a professora Rita de Cássia também citou, Byung-Chul Han, porque ele tem refletido muito sobre essa questão. Aqui na Europa, eu falo a partir de Roma, nesse momento eu habito em Roma, é um dos grandes referenciais sobre a reflexão sobre os problemas da sociedade atual. E a professora Maria Rita de Cássia citou alguns pensamentos, e gostaria de trazer também, porque ele tem uma contribuição muito interessante sobre essa questão da importância da escuta, a importância de superar o isolamento,
e a importância de ir ao encontro do outro, que é em muita sintonia com o Papa Francisco também. Então, vemos aqui uma grande harmonia de mensagem. Então, Byung-Chul Han, no seu livro A Expulsão do Outro, o próprio título, já vemos a carga que tem esse tema, a expulsão do outro. Então, ele diz assim: a rumorosa sociedade do cansaço é surda. Perdemos cada vez mais a capacidade de escutar o outro. A crescente focalização sobre o ego e a narcisação da sociedade tornam mais difícil o exercício da escuta. A escuta convida o outro a falar. Abre a ele o espaço da alteridade. A escuta é espaço de ressonância para a livre expressão do outro. A escuta reconcilia, cura, redime. Então, desse modo, vemos... não é difícil entender a crescente onda de ódio e intolerância que temos, principalmente no mundo digital, né? Se não sabemos escutar, com o tempo, somos conduzidos naturalmente à intolerância, porque só escuta gera essa tolerância. Na raiz dos problemas da intolerância, do ódio, está a questão do diálogo e da escuta, né? Então, essa incapacidade de superar o próprio eu, essa autorreferencialidade, uma visão redutiva. Então, a raiz do problema da intolerância está exatamente nessa incapacidade de superar o próprio eu e construir um nós, passar essa comunhão. E num outro livro, intitulado Em Busca de um Outro Tempo, sempre o mesmo filósofo, Byung-Chul Han, diz ainda que o rumor da comunicação, a tempestade digital de dados, nos torna surdos ao sussurro da verdade. E aqui vemos também o que está na raiz das fake news, a multiplicação da desinformação, e que é um movimento muito intimamente ligado à intolerância. As fake news e intolerância têm uma ligação muito próxima. Ele diz, o filósofo Han diz, as imagens digitais de hoje são sem silêncio, e por isso sem música, sem aroma. As imagens inquietas não falam ou contam, mas sim fazem barulho. Então, no modelo tradicional de comunicação, falamos de ruído ou interferência, que é tudo aquilo que impede ou prejudica uma boa comunicação. E o egoísmo, essa visão centrada no eu, no mundo digital, é um ruído da comunicação, impede essa aproximação do outro e uma verdadeira comunicação. Então, grande parte da comunicação digital é ruidosa e autorreferencial, não é construtiva, e por isso não aproxima as pessoas, não ajuda a criar essa comunhão, né? Então, um dos desafios é como passar da conexão à comunhão, ou como mudar esta simples ausência de distância, porque a tecnologia nos permite a ausência de distância, mas a tecnologia automaticamente não produz proximidade. Então, a ausência de distância não é a mesma coisa de proximidade. E esse é o grande salto que nós somos convidados a fazer, e sobretudo as religiões, a contribuir. Como passar dessa ausência de distância à proximidade, que é o encontro, o contato com o outro, que vai muito além do aspecto técnico, instrumental, né? Como eu dizia, espero não ser pessimista, não quero generalizar, porque... E eu também escrevi diversos livros ressaltando todos os aspectos positivos que a rede nos apresenta, todas as possibilidades, todos os recursos que o mundo digital possibilita para a religião, para a igreja, como a igreja também pode se desenvolver. E na primeira conferência do Moisés vimos também isso, as diversas possibilidades que temos. Não, de modo algum, gostaria de ser pessimista. Quero simplesmente fazer uma provocação, né? Existem esses vários modelos de exemplos de comunhão em rede, mas elas são pontuais, digamos. O que nós somos convidados é passar dessa comunhão pontual, eventual, para algo que seja verdadeiramente um aspecto da nossa vida, né? O ambiente digital, hoje, é o nosso ambiente de vida. O professor Moisés explicou o conceito de on-life, que hoje também é uma referência. É impossível hoje diferenciar o que é online e o que é offline. Por isso, o digital é o nosso ambiente de vida. A questão é que devemos tornar esse ambiente de vida o melhor
possível, e isso é o que somos convidados exatamente, essa provocação que gostaria de apresentar hoje. Como podemos contribuir para criar comunhão e tornar essa comunhão algo permanente, algo contínuo, e não simplesmente em alguns eventos políticos ou alguma manifestação antirracial, como já existe. Então, esse é o grande desafio. Deve ser um hábito, e não uma prática esporádica ou excepcional, né? Que desaparece logo. Então, isso porque uma simples conexão não possibilita a relação verdadeira. Eu diria mais que a simples conexão, ela impede a relação verdadeira, porque nos deixamos envolver com essa lógica do algoritmo, que já foi apresentada também pela professora Maria de Cássia e também pelo padre Mário. A lógica dos algoritmos nos impulsiona, nos põe dentro de uma bolha. O Byung-Chul Han fala dessa bolha, ele fala como o enxame, tem um livro dele que chama A Visão Digital, ele intitula exatamente No Enxame, e onde ele aprofunda essa questão. E é interessante refletir, porque o enxame digital, isso, palavras do Byung-Chul Han, o enxame digital não é um corpo, não é um grupo, um povo, uma nação, pois não tem alma, não é um povo porque não tem alma, não tem espírito. A alma reúne e unifica. O enxame digital é composto de indivíduos isolados. Os indivíduos que se conectam ao enxame não desenvolvem um nós. Os habitantes digitais da rede não se unem. Falta a eles a espiritualidade da reunião, que eu diria a comunhão, que produziria esse nós. Então, sempre Byung-Chul Han nos diz que a comunicação digital destrói o espaço público e agrava o isolamento do ser humano. É dominada pelo narcisismo, não pelo amor ao próximo. A técnica digital não é uma técnica de amor ao próximo, mas se revela uma máquina egótica. Então, a simples conexão tende a esse narcisismo, ao voyeurismo, enquanto a comunhão revela esse amor ao próximo. Por isso, é esse desafio de passar da conexão à comunhão. Esse é o nosso desafio nas redes, né? Superar o egocentrismo, superar o inferno de iguais, que é um termo também que o Byung-Chul Han utiliza, superar esse egocentrismo para ir ao encontro do outro, para abrir-se ao outro, e assim estabelecer relações verdadeiras, além de uma simples conexão instrumental, né? Nós somos convidados a superar a visão redutiva de simplesmente ver a internet como uma simples vitrine, um espaço de autopublicidade, autoexposição, que é típico das redes sociais hoje. Se pensamos em Facebook, Instagram, TikTok, sobretudo, é um espaço de autopublicidade, de autoexposição. Tem essa corrida constante pelo like, a cultura do like, que o próprio Papa Francisco também critica, né? O nosso desafio é como tornar essa vitrine um espaço de simples exposição para um espaço de relação, um espaço existencial, relacional, de comunicação e ações partilhadas. E aqui as religiões, então, essa provocação que faço para, sobretudo, as participantes desse encontro, que são, penso, em geral, estudantes de teologia ou pessoas que refletem sobre esse tema, diversos grupos de estudo, as religiões têm esse papel fundamental, que é contribuir a criar comunhão, a dar a alma a esse enxame, moldar a alma desse enxame, não dar a esse grupo desorganizados de indivíduos, como o Byung-Chul Han caracteriza, como dar a esse grupo de indivíduos uma espiritualidade da reunião, que passa como passar de uma série de eus isolados para um nós, que é a comunhão. Então, esse é o grande desafio. O perigo dessa vitrinização, que é fruto, obviamente, de uma autorreferencialidade, de um egocentrismo, é uma falsa ilusão que cria. E aqui entramos no aspecto já mencionado da bolha social, da bolha religiosa, porque essa vitrinização, quando eu só me exponho e não dialogo, não escuto, eu crio uma ilusão. Essa ilusão de que conhecemos o mundo, a ilusão de unidade, ilusão de comunicação, ilusão de partilha, ilusão de diálogo, que leva muitos grupos, obviamente, ao radicalismo e à intolerância. Então, na origem está muito essa incapacidade de pôr-se em contato com o outro, com o diferente. Quando somente falamos, não ouvimos,
o outro, vimos só nós mesmos, desaparece esse outro, desaparece esse sujeito, como o Padre Mário já mencionou antes, não é? Tem esse risco, desaparece o outro, que na linguagem religiosa nós diríamos o próximo. Então, o grande risco do mundo digital é excluir o próximo, é esquecer o próximo, é torná-lo totalmente inexistente. Porque cada um luta e constantemente, sobretudo nas redes sociais, busca ser visto, busca ser ouvido, coloca-se nessa vitrine, utilizando todos os meios e os recursos, sobretudo a estética e a tecnologia, para receber mais atenção. Então, temos aqui uma hiperexposição, e com essa hiperexposição, nós nos tornamos mercadoria. Quer dizer, estamos nos vendendo. Colocando nessa vitrine, nós nos tornamos mercadoria e vendemos, nos tornamos um produto. E assim, somos inseridos numa lógica perversa, que é essa do consumismo, que depois é muito ligada também com a lógica do algoritmo, não é? De fato, nas redes sociais, nós falamos até da monetização, nós monetizamos nós mesmos, os nossos vídeos, as nossas fotos, os nossos discursos. Então, isso é um perigo, porque podemos ser impulsionados por uma lógica perversa dessa sociedade do consumo. Sempre o Byung-Chul Han, ele aborda esses temas num livro muito interessante, que é Sociedade da Transparência, além do Sociedade do Cansaço, que é o mais conhecido, talvez, e no Enxame. Então, é uma nova... ele fala muito da versão digital do panóptico de Foucault e de Bentham, né? Então, explora muito esse aspecto, que é interessante aprofundar. Aqui, novamente, hoje não temos esse tempo para aprofundar, mas seria interessante. O que eu quero dizer com essa reflexão, né? Que o ser estável, o ser maduro, nasce somente quando tem esse confronto com o outro, quando se confronta com o diferente. Enquanto a referência excessiva e narcísica a si mesmo gera um sentimento de vazio. O simplesmente estar nas redes, simplesmente estar conectados, não gera participação, não significa presença com qualidade, né? Não cria relações. Então, a simples conexão não une, não cria comunhão. Ao contrário, a simples conexão acaba por isolar-nos. E essas consequências que o Papa Francisco também denunciou, seja na Fratelli Tutti, como também na Christus Vivit. Muitas pessoas têm criticado o Papa Francisco, sobretudo na Fratelli Tutti, porque inicia com uma visão muito negativa sobre as redes sociais, sobre o digital, mas eu penso que a intenção do Papa é exatamente isso, nos ajudar a dar um salto qualitativo na nossa comunicação, na nossa presença no mundo digital. E para isso nós precisamos superar essa lógica do algoritmo, essa lógica da exposição, da vitrinização, para criar exatamente uma lógica mais, digamos, de comunhão, de unidade. Uma lógica que nos aproxime do outro. E o Papa tem falado tantíssimo na cultura do encontro, no criar pontes. Então, é tudo dentro dessa mesma dinâmica. Não é uma crítica às redes sociais, mas é um convite a refletir sobre o modo como as redes sociais atuam e são hoje. E nós vimos recentemente a polêmica em torno do Facebook, com alguns documentos que foram divulgados, que o Facebook é uma indústria, não é uma rede uma rede social no sentido de criar relações. Ele tem uma intenção comercial. Então, nós temos que ter cuidado e dar qualidade a essa vivência. E, obviamente, esse isolamento, com o tempo também, essa falta do outro, falta do próximo, com o tempo, nos leva a esse radicalismo do ódio, da intolerância, a cultura da raiva, o cyberbullismo, cybermilícia, ou tantos outros termos que quisermos dar, né? Catolibãs, alguns utilizaram esse termo. A própria Hannah Arendt, que a professora Rita de Castro também mencionou, que é muito interessante, ela fala que o maior isolamento é cercar-se daqueles que pensam igual a você. Então, essa homogeneização, esse inferno de iguais, é um dos grandes perigos do algoritmo, porque o algoritmo nos empurra para essa bolha dos que pensam e agem iguais. Depois, a Hannah Arendt tem outras reflexões muito interessantes também, mas talvez pelo tempo vou passar um pouco à frente, recordando um outro momento significativo do Papa Francisco, que foi agora no início de outubro,
durante o encontro Religiões e Educação, Pacto Educativo Global. Provavelmente muitos de vocês já acompanharam esse encontro, porque exatamente fala sobre o Pacto Global da Educação que o Papa Francisco propõe, e ele diz que o Papa recordava que educar para o acolhimento do outro é uma necessidade, que as religiões devem contribuir para essa educação para o acolhimento do outro. A educação compromete-nos a acolher o outro como ele é, não como eu quero que seja, mas como ele é de fato, sem julgar, sem condenar. Então, essa é um pouco a dinâmica que o Papa Francisco nos propõe em diversos momentos, né? Como passar a usar as redes sociais também e o mundo digital para essa promoção dos nossos valores, da fé e da comunhão, da reconexão, do religar, etc., todos esses elementos. O Papa também recordava muito a questão de humanizar as redes, né? Tem uma mensagem muito interessante de 2014, que ele falava sobre passar de uma rede de fios a uma rede de pessoas. Isso é um elemento muito ligado àquilo que a reflexão que eu gostaria de propor hoje também, né? Superar a simples instrumentalização das redes para uma comunicação que seja humanizada, que gere humanização. Isso foi na mensagem de 2014, que falava que não basta circular nas estradas digitais, simplesmente estar conectados. É necessário que a conexão seja acompanhado pelo encontro verdadeiro. Então, só simplesmente estar presente não diz muito. Nós temos que ter uma presença como cristãos, como religiosos, em modo geral, uma presença que dê um contributo, que traga algo de novo e de melhor, que ajude a humanizar essa rede de fios. Essa é a grande questão, né? Como nos adaptamos às mudanças que o digital nos impõe, e vimos muito bem, Moisés traçou esse panorama, temos vários desafios, mas a grande questão é como nos adaptamos e que contributo damos para dar uma cor religiosa a essa nova cultura, a esse novo ambiente, podemos chamar de diversos modos, continente, mas qual é o contributo que as religiões nos dão. Então, a grande questão é se instrumentalizamos ou se humanizamos essa nova era, esse novo ambiente, né? Como passar de uma rede de fios, uma rede instrumental, técnica, fria, abstrata, para uma rede de pessoas, uma rede humana, concreta, como passar de uma comunidade de adjetivos para uma comunicação de substantivos, de sujeitos. O Papa usa essa terminologia e ele insiste nessa questão. A tecnologia se torna, então, um desafio não apenas para a abordagem da fé, a teologia, mas como viver a própria experiência, como fazer a pastoral nesse ambiente. Indo um pouco, então, para a conclusão dessa reflexão, a rede não está em oposição a comunidades, à comunhão, mas não é automático, né? As redes sociais digitais são humanas, porque compostas de pessoas, obviamente, porque favorecem um encontro com e entre as pessoas. O grande desafio é transformar essas potenciais comunidades, virtual, no sentido clássico grego, significa exatamente potência, aquilo que existe em potência. Então, como transformar essas comunidades virtuais ou potenciais em verdadeiras comunidades, passar da simples conexão à profunda comunhão. E as provocações do Papa, já encaminho, então, à conclusão, essas provocações do Papa, em todas as suas mensagens, eu recordei algumas das mensagens para o Dia das Comunicações e os documentos recentes, nos exorta a refletir sobre qual o papel da Igreja e das religiões, em geral, nesse processo de humanização das redes. Como podemos contribuir para passar da simples conexão à comunhão. Então, o conceito-chave é aquela máxima evangélica do amor ao próximo. A questão é quem é o meu próximo, não é? O Papa ajuda a refletir, as religiões têm esse grande desafio de ajudar o ambiente digital a reconhecer e acolher o próximo, o outro, o diferente, superando a simples conexão, deixando essa bolha de iguais, que o algoritmo nos empurra para essa bolha, então devemos criticamente sair e ultrapassar essa bolha. E gostaria de concluir, então, esse momento de reflexão, depois vamos para as questões, citando exatamente a Fratelli Tutti,
que trata essencialmente dessa comunhão universal. E gostaria de citar esse número 95 da Fratelli Tutti, que o Papa Francisco escreve. E penso que essa frase também resume um pouco dessa mensagem que gostaria de vos transmitir nesse momento. Assim diz o Papa: enfim, o amor coloca-nos em tensão para a comunhão universal. Ninguém amadurece nem alcança sua plenitude isolando-se. Pela sua própria dinâmica, o amor exige uma progressiva abertura, maior capacidade de acolher os outros, numa aventura sem fim, que faz convergir todas as periferias rumo a um sentido pleno de muta pertença. Disse-nos Jesus: vós sois todos irmãos. Então, com essas palavras do Papa Francisco, eu gostaria de concluir, e agora penso que teremos um momento para as perguntas de todos, e agradecer também pela vossa atenção e pelo convite para estar presente. Obrigado. Obrigada, Darley, nós que agradecemos, nós aqui do Grupo de Pesquisa Paz, obrigada por sua participação, da sua participação que trouxe aí ao final da conclusão da mesa redonda uma proposta, né, uma proposta de superação e desses desafios que a gente tem que enfrentar pela frente. Nós teremos, sim, algumas perguntas para todos. Antes de fazer as perguntas, eu queria abrir um minuto para o Rogério. O Rogério conseguiu se conectar e ele vai falar um minutinho com a gente aqui para todos. Desculpa, eu tive um problema sério de conexão. Nós tivemos uma queda de energia aqui no quarteirão e eu não pude acompanhar a palestra do professor Moisés. Inclusive, eu deveria fazer a mediação desse momento. Mas o que eu pude acompanhar, para mim, foi de grande valia e é um desafio para que a gente continue a refletir sobre exatamente nesse contexto que nós estamos vivendo, né? E quando os palestrantes falavam, né, aqui o Mário, a Rita e o Darley, desde já agradeço vocês pela contribuição, eu pensava sobre a questão da formação da consciência nesse ambiente digital e a complexidade que é. Porque o ambiente digital ele é muito volátil, ele é mimético, invisível, né? Então, até que ponto nós podemos fazer dessa rede, né? Criar redes de relações e, ao mesmo instante, também ter a consciência de que estas redes, usando o conceito de rede, que elas nos pescam, né? E muitas vezes nos escravizam. Então, o desafio nosso está exatamente em fazer desta rede uma rede enquanto condições para tecer relações e, ao mesmo instante, também ter uma consciência, uma formação e formar a consciência para que esta rede também ela não nos escravize, né? Em relação ao bloco anterior do Sbardelotto, foram feitas algumas perguntas, né? Então, eu só gostaria de colocá-las aqui. A pergunta do Hércules de Vasconcelos, né? Ele pergunta, né, por quais seriam os fatores determinantes para a tamanha adesão do mundo digital por parte dos brasileiros, superando, inclusive, países mais desenvolvidos. E depois a pergunta do Alex de Souza e do Ismael Pereira, que são muito parecidas. Então, a reflexão do Alex diz que a reflexão do Sbardelotto é muito interessante, sobre a mudança de paradigma de uma mídia de massas para uma massa de mídias, como essa mudança tem afetado positivamente e negativo para o espaço religioso, né? E essa forma de massa, de meio, desapega o homem do próprio homem. E depois uma pergunta também, duas perguntas, do Evandro Viana Carvalho e do Welder Rangel. As duas perguntas, então, eu uni. Qual o desafio dessa identidade do fiel construída pelas mídias digitais de modo seletivo para o processo de iniciação à vida cristã,
oferecido pela caminhada catequética de modo institucional. O ambiente online, então, pode oferecer algum risco para a igreja no âmbito pastoral? Então, essas perguntas eu gostaria de registrar, né, para que elas ficassem registradas aí de nosso debate nesse dia de hoje. Então, eu agradeço a todos vocês, né, que acompanham e que vão continuar nos acompanhando, e aqueles que estiveram conosco até agora, muito obrigado. Obrigada, professor Rogério. A gente vai dar continuidade, então, às perguntas, e agora a gente vai passar a pergunta para os conferencistas da mesa redonda. Então, eu começo com o Mário Marcelo. Mário Marcelo, foram feitas 2 perguntas. A primeira delas foi feita pelo professor André Bocato, e ele pergunta o seguinte: como não confundir liberdade de expressão no ambiente digital com um certo empoderamento do sujeito? Quais critérios morais ou éticos para analisar este fenômeno? Tem uma outra pergunta, não sei se o Mário quer responder as 2 de uma vez ou se... Pode ser. Pode ser as 2 de uma vez? Pode sim. E a segunda pergunta foi feita pelo Alex de Souza, também do Grupo de Pesquisa Paz. Como pensar num processo crítico de formação cristã frente à diversidade de propagação de doutrinamentos no espaço digital? Obrigado, André, obrigado, Alex, pelas perguntas, né? Cada uma mereceria, assim, quase mais um debate, uma conferência, mas, o André Bocato, eu acho assim, a gente tem que se cuidar, porque liberdade de expressão não pode confundir com fake news. Fake news, ela não é liberdade de expressão. Isso acho que é um ponto que nós devemos estar conscientes, porque a fake news, ela nega a verdade. Então, como que nós podemos olhar hoje? Quais são os critérios? Os critérios, eu acho que é muito importante aquilo que já está muito no nosso momento, no nosso vocabulário, que é a questão do discernimento. Então, nesse ambiente, o grande desafio nosso é ajudar as pessoas nesse discernimento. Nós não podemos impor algo sobre a consciência das pessoas, nós temos que nos comprometer, né, quais os critérios, né, morais e éticos, né, nos comprometer com uma consciência crítica, né, a partir da própria pessoa. Então, todos nós somos sujeitos da construção desse nosso conhecimento a uma dialética circular, né, o cuidado para não impor, assim, de uns certos grupos, né. Eu posso dizer, assim, que devemos construir uma relação que o poder religioso no ambiente digital não tome mais o direito do sujeito de pensar. Então, o poder religioso no ambiente digital não tem o direito de tirar do sujeito o direito de ser autônomo, né? O poder religioso, ele tem que ter uma relação de respeito, né? Ter uma obediência, o sujeito ele tem que ter uma obediência respeitosa e com livre reflexão. Eu acho que isso é importante. E aí, ainda dentro da pergunta do André, eu acho que a grande questão, André, é nós superarmos, ir além do infantilismo, né, do obediente, da heteronomia, para aquilo que o Marcelo Vidal chama de uma autonomia teônoma libertadora. Ou nós podemos falar de uma autonomia participativa. Uma grande palavra a redescobrir no momento é aquela que já é bem conhecida no nosso vocabulário, que é o discernimento, né? O discernimento na conexão no ambiente digital, a partir do diálogo, do respeito de consciências, e ninguém impor sobre o outro o seu conhecimento. As pessoas têm o direito, né, de pensar, de refletir. O Alex, ele pergunta, né, como pensar no processo crítico, né, da formação cristã. Eu acho que vem aí, né, em frente à diversidade, propagação, né, doutrinas falsas. Eu acho que a questão do diálogo, isso é importante, da conscientização. Eu acho que esse diálogo respeitoso dentro desse ambiente digital, e aí vem a missão nossa. É missão nossa formar uma consciência esclarecida, a partilha de convicções. Acho que, claro, que eu tenho direito às minhas convicções, mas ela tem que ser uma partilha, né, respeitando o outro, na sua autonomia. Outra questão também importante, abertura às ciências, né, a contribuição das diversas ciências, o respeito à pluralidade e à diversidade. Então, quais são os critérios que eu coloco os dois aí, eu encerro a minha resposta, né? Eu posso dizer assim, que é uma formação, uma consciência esclarecida, né? A partilha de convicções,
a abertura à contribuição das diversas ciências, do respeito à pluralidade, à diversidade, um diálogo respeitoso, claro, uma abertura ao Espírito Santo, isso é importante também dentro da nossa consciência cristã. Então, é preciso que aconteça entre nós uma predisposição para dialogar, para escutar, como foi falado aí pelo Darley, para falarmos, não contribuirmos, não excluir as contribuições dos outros, né, e procurar aí esse diálogo com as diversas sabedorias humanas. É bonito que nós estamos falando aqui com a Rita, que é psicóloga, né, com sociólogos, com teólogos da moral, com filósofos, com as diversas ciências. Eu acho que isso é muito importante. Obrigada, Mário, pelas suas colocações nas respostas. E a gente vai passar um pouquinho só do horário para terminar com as perguntas, e eu vou perguntar agora para a Rita. Rita, foram formuladas 3 perguntas para você aqui, também pelo professor André Bocato e pelo Alex de Souza. Você quer que eu faça todas as perguntas de uma vez, isso? Pode ser, não sei se as perguntas têm um diálogo entre si, ou se elas são muito diferentes, mas de qualquer modo eu posso... Pode fazê-las. Então, vou pelas 2 perguntas primeiro do professor André. Ele pergunta assim: é possível pensar num processo formativo dos novos sujeitos digitais, quando na verdade suas emoções e subjetividades estão já influenciadas pelas fakes e pelo ódio? E ele pergunta também: como compreender essa reflexão do ponto de vista psicanalítico? Então, vamos lá. A questão do ódio. Então, o ódio é algo que cristaliza uma certa posição, né? Cristaliza uma posição muito rígida, né? De que modo isso pode se deslocar? Isso pode se deslocar? Então, acho que pode ser possível estabelecer algum tipo de relação, de escuta em relação a isso, ou seja, uma certa convivência possível. Se é possível mudar esses sujeitos, aí já é outra questão. Enquanto a psicanálise pensar sobre isso, por exemplo, eu não abordei na minha fala muito a questão da escuta, mas essa é uma questão cara para mim. A escuta, e a escuta no sentido de uma escuta em análise, mas quem vai fazer análise? Vai fazer análise quem se pergunta sobre suas questões, né? Vai fazer análise quem está tendo um questionamento com o qual quer se haver. Então, geralmente, essas pessoas que estão nesse espectro aí, elas não têm muitas questões, né? Elas não têm, isso é uma verdade que está dada. Tem aí um outro absoluto que responde a elas, digamos assim, que as movimenta em torno desse ódio, dessa força que é motriz para, enfim, para esses sujeitos nesse momento. Como isso se deslocar, não sei se isso é possível se deslocar, como seria, digamos assim, é isso que eu digo, enquanto psicanálise, bom, podemos pensar nessa questão da escuta, né, que esse espaço de escuta, o espaço de uma análise, o espaço de uma psicoterapia pode fazer o sujeito pensar, repensar sobre essas submissões, porque como é que se pensa a questão do discurso do ódio? Essa questão do discurso do ódio se pensa também a partir de uma submissão. Submissão a quê? Submissão a esse, né, que parece que é algo que responde tudo, a esse que é um senhor absoluto, de algum modo. Então, existe uma submissão a um determinado discurso, que é o discurso de que, bom, você localiza aonde está o mal, e o mal está lá, então está lá. Então, você não tem nenhum questionamento outro. Essa questão do processo formativo é uma questão assim que, bom, é a questão da palavra. Eu acho que a questão aí que eu trago a política com a análise, a questão do espaço comum,
Quer dizer, como é que pode se intervir aí, de algum modo, nessa posição de silenciamento que nos encontramos hoje? Eu acho que essa é uma questão, porque existem esses que estão nesse discurso de ódio, e eu diria que eles não são tantos assim, mas eles são muito eficazes, né? Eles disseminam muito rápido, e isso, digamos assim, nos atinge, né? Eu até tinha pensado em trazer uma situação que eu acabei não trazendo, que é o reitor da Universidade de Santa Catarina. Esse reitor, ele foi acusado de um roubo. E era um roubo que era de um período muito anterior a ele. Foi colocado um valor para esse desvio de investimentos, que depois é encerrado esse processo, e dizem que até esse valor não era esse valor mesmo. Mas o que acontece? Quando é lançado isso, né, vem uma polícia, assim, 100 e poucos policiais para prender o cara na universidade, quer dizer, acabam com esse sujeito, tá? Terminam com esse sujeito. As redes, elas ficam bombardeando várias coisas em relação a essa pessoa. O que acontece? Esse reitor, ele termina por se suicidar, né, alguns dias depois dessa prisão. Não diria que o suicídio ele está diretamente ligado somente a isso, porque o suicídio ele é sempre multifatorial. Mas o que as redes fazem? Elas destroem o sujeito, elas terminam com a subjetividade dele. No caso desse reitor, que é o Cancelier, ele era um homem que fez toda a sua trajetória, 40 anos dentro da UFSC, e de repente isso termina com ele. Essa ação pública, essas redes sociais, isso terminou com ele, entendeu? Independente dele ter... Isso aconteceu, né, dele se suicidar, mas quantas outras pessoas, né, que sofrem isso hoje, quantas pessoas saem do Brasil por causa disso? Enfim, isso é uma questão para todos nós. Como que nós recuperamos isso do humano, isso do rosto do qual fala Levinas, né? Isso desse humano que está em nós, tu entende? Onde é que está esse humano de fato? Né? Onde é que ele está? Acho que essa é uma questão para nós. E é uma questão para a religião, é claro, né? Onde é que está? Onde é que está ele? Né? Rita, uma última pergunta, então, agora do Alex, também do grupo. Como pensar o real e o irreal no espaço digital frente à formação da consciência do sujeito? Quais sinais de risco à fuga da identidade de consciência devem ser alertados no ambiente digital? Nossa, Alex! Enfim, tem uma questão aí, Alex, que é o seguinte: a gente está atravessado por isso. Como é que você vai discernir isso? Bom, esse discernimento ele tem muito a ver com essa questão de uma formação de consciência, já se falou aqui pelos os outros colegas aqui da mesa também. Porque a consciência, enfim, para a psicanálise, nós partimos do princípio de uma formação inconsciente, né, que vai nos pautando. Para as redes tentam controlar esse inconsciente do sujeito que usa. Controlar como? É como se eles ali, eles te colocassem, né? É um pouco essa questão da pesquisa do Rogério também sobre o controle, né? Esse controle, esses sistemas de segurança, enfim. Então, eles te colocam ali. Como é que você vai discernir isso? Isso depende de como é que você está ventilando, digamos assim, a tua formação. Com quem que você está dialogando, né? Que encontros você está tendo de alteridade, tá? Porque acho que essa é a grande questão nesse momento. A presença da alteridade. Onde que está a alteridade? E essa alteridade é o que é possível produzir algum tipo de estranhamento. O Bill Schwan, né, ele fala muito dessa perda da possibilidade de estranhamento e de alteridade. Quer dizer, tem aí
uma perda de você se estranhar sobre o que você está escutando. Então, isso aqui não tem uma fórmula, Alex, mas tem sim que você tem que desconfiar. Você tem que desconfiar do que você lê, você tem que desconfiar das coisas que vêm para você. Porque, bom, então você digita alguma coisa, daqui a pouco aquilo já aparece lá no Facebook, daqui a pouco isso já aparece. Então, você tem que desconfiar do que está vindo para você. E bom se questionar sempre o que realmente, porque essa questão da liberdade, de novo, também na questão que veio aí para o Marcelo. Tem uma sutileza nisso, assim, que margem é essa? Porque existe um fascínio, se vai da utopia à distopia muito rápido, né? Parece assim que é a apreensão do todo, do mundo, tudo fica possível, e ao mesmo tempo tu fica congelado, tu fica aprisionado, tu tem teu futuro sequestrado, tu tem tuas escolhas sequestradas, tu é capturado por isso. Então, não existe uma fórmula sobre como se distanciar disso. Existem, você tem que se pensar, na verdade, né? E estar em relação. Então, essa questão humana, essa questão do outro, da presença do outro, da relação com o outro, é só nessa, digamos assim, nessa pequena margem aí de produção, de reflexão que, você vai, de algum modo, saindo, eu não diria que é possível sair, assim, a gente vive dentro disso, isso não tem muito como escapar disso. Agora, tem sim como você produzir, como você se pensar, como você investigar, como você, enfim, estranhar o que te vem. Né? Eu acho que a grande questão é o estranhamento, assim, possibilidade de estranhamento, de estar em relação com o diferente, né? Porque nós todos, por isso que eu termino falando, de algum modo, numa aposta de um mundo comum. Porque é isso, como é que a gente consegue retomar algo desse comum? Porque nós somos fortes quando nós conseguimos, digamos assim, nos unirmos, né? Agora, a questão é que estamos todos fragmentados e silenciados, né? Então, é como resistir a isso e fazer frente a isso. Esse espaço aqui está sendo um espaço de debate, de discussão, né? São espaços fundamentais nesse momento. Obrigada pelas perguntas. Se tiver mais alguma. Boas perguntas. Gostaria de registrar que temos ainda mais algumas perguntas que eu gostaria de fazer, muitos comentários, muitos elogios para todos vocês que estão nessa bancada, dessa mesa redonda, para o Moisés também. Tenho aqui mais algumas perguntas, eu vou direcionar as perguntas agora para o Darley, né? Eu queria só perguntar aqui, tem uma pessoa que fez várias perguntas, a Luciana Conceição dos Santos. Eu queria saber se elas também estão direcionadas para o Darley. Enquanto a Luciana responde, eu vou fazer a pergunta para o Darley que o professor André Bocato fez. Darley, como você analisa essa intolerância raivosa dentro das redes sociais católicas que, empoderadas em suas narrativas autônomas, destituem de autoridade a via da comunhão? Ok, obrigado pela pergunta. Uma das grandes dificuldades que temos hoje, e o Moisés falava muito essa questão de como se constrói a autoridade e o poder nas redes sociais e no mundo digital, que é diferente daquela tradicional. Então, nas redes sociais, não é uma autoridade hierárquica ou vertical, é horizontal. Então, nesse sentido, não existe uma voz a priori com autoridade, como, por exemplo, na igreja, o Papa, o cardeal, na conferência, na diocese, o bispo, etc. Então, esse é um dos grandes desafios, que, por um lado, é positivo, porque dá a possibilidade de todos se expressarem, todos poderem se manifestarem. A autoridade, o poder é horizontal, então todos estão nesse mesmo nível, digamos. Por um lado, é muito positivo isso, porque todos têm a possibilidade, mas, por outro lado, também tem o grande risco
e é uma palavra um pouco forte, mas o Umberto Eco, vou citar Umberto Eco, que dizia que a internet deu voz àqueles idiotas que antes falariam somente no bar. Então, esse é um dos outros perigos de que alguém que talvez tenha poder econômico ou tenha um poder de influência e que quer fazer algo negativo, quer fazer algo, defender alguma ideia radical, alguma ideia conservadora, no sentido negativo do termo, pode conseguir esse espaço, porque ele pode driblar o mecanismo do algoritmo e ter voz, ter mais autoridade. Não é autoridade acadêmica, não é autoridade eclesiástica, mas ele conquista essa autoridade através de recursos da tecnologia ou através da questão econômica mesmo, e vemos isso em tantos casos como foram denunciados e alguns até punidos, né? Você coloca um exército de pessoas a utilizarem, a clicarem no mesmo, ou a difundirem a mesma ideia, aquela ideia mesmo sendo fake ou fake news ou negativa, vai se difundir muito mais do que algo positivo, porque você usou a própria estrutura que a internet possibilita, né? Então, esse é um dos aspectos negativos, que associado também a outros elementos, também vemos um pouco a falta de grandes líderes, né? Hoje, além do Papa, você não tem uma voz muito significativa que tenha que consiga movimentar, e o próprio Papa tem os seus opositores também, então tem essa questão da liderança um pouco em crise, a instituição é um pouco em crise, são todos elementos ligados a essa lógica da internet. Mas eu diria que muito desse medo de dialogar, a origem da intolerância, tem um pouco o medo de entrar em contato com o outro. E atualmente já estou há alguns anos aqui na Europa, e a gente vê isso não só no mundo digital, mas vê, por exemplo, a questão do imigrante. A priori, o europeu, o italiano, vê o imigrante como uma ameaça, sem mesmo conhecê-lo. E, em geral, quando entra em contato, quando conhece, quando, às vezes, os filhos vão estudar na mesma escola e se tornam amigos, se muda de opinião, se vê que é diferente. Então, a intolerância está ligada a esse medo do confronto, medo do diálogo. Se, de algum modo, as religiões, ou nós, através desse mecanismo, a professora de Cássia recordou, esse momento é um momento de confronto, de diálogo que ajuda. Se conseguimos criar esse mecanismo, ajudar na formação das pessoas para não ter medo do diferente, para entrar em contato com o diferente, são possibilidades de superar, então, essa lógica de pessoas que, às vezes, conquistam uma autoridade que não lhe é devida e às vezes, fazem danos com essa autoridade, né? Não sei se era exatamente essa a pergunta nessa linha. Um pouco penso que a formação é importante, ajudar na formação das pessoas, e a formação aos diferentes níveis, né? Seja no mundo universitário, mas trabalhar nas bases, na catequese, nas paróquias, etc. Essa formação, a abertura, o diálogo. Esse processo sinodal que o Papa Francisco iniciou, penso que é um instrumento que pode contribuir nesse sentido, né? De repor a autoridade, digamos, e repondo essa autoridade da igreja, ou de quem tem uma voz, quem tem valor para transmitir, é uma forma também de repor a comunhão. Eu vou emendar a sua resposta com a pergunta da Luciana. Uhum. Ela pergunta: como testemunhar e viver uma fé capaz de dar sentido à vida e propor uma ética que respeite a alteridade numa profunda conexão com o transcendente? Acho que a pergunta dela está muito relacionada a essa sua última resposta. Se quiser complementar. Sim. Então, essa questão a respeito da alteridade é fundamental. É um pouco assim, é muito ligado a isso, né? Que é aquilo que o Byung-Chul Han diz no livro Expulsão do Outro, que estamos numa sociedade que expulsou o outro, expulsou o diferente. Então, o grande desafio, talvez, é como recuperar essa relação com o outro, e na religião não faltam exemplos, né? O Evangelho é cheio desses exemplos de ir ao encontro
e o próprio Papa usa a parábola do bom samaritano, em 2014, se não me engano, a mensagem falava muito, né, nessa linha de entrar em contato com o diferente, ir ao encontro, mesmo que aquilo seja um perigo, que seja um risco, que se torne, tem a possibilidade, na parábola do bom samaritano, tem o risco de se tornar impuro, mas ele, para fazer o bem, ele vai ao encontro. Então, ele promove a alteridade. As religiões têm essa função, as religiões têm quase como obrigatoriedade propor esse encontro com o outro, com o diferente, com o próximo. Então, a partir do Evangelho e dos diferentes ensinamentos bíblicos, nós somos totalmente impulsionados a acolher o outro, acolher o diferente, acolher esse próximo. Então, é o nosso contributo um pouco, né, conversar, interagir com esse diferente, é uma forma também que nós temos para contribuir para criar comunhão, para dar alguma coisa diferente a essa sociedade que vivemos. É interessante que é verdade que o algoritmo nos impulsiona para essa bolha, mas o algoritmo ele responde ao nosso modo de ser e às nossas habitudes. Então é interessante. A Luciana falava da questão ética, não é? Então, porque a autenticidade é fundamental. Se nas redes sociais eu sou autêntico e faço as mesmas coisas que faço fora, que faço na minha relação mais próxima, na família, o algoritmo também, porque na relação familiar eu não excluo o outro porque pensa diferente de mim, um irmão porque pensa diferente de mim, porque me critica, eu tento dialogar com ele. Nas redes sociais, não, nas redes sociais nós simplesmente bloqueamos a pessoa, eliminamos o comentário, não vamos mais àquele site. Então, esses hábitos, o algoritmo vai aprendendo, ele vai vendo aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você tem mais tendência ou não. Por isso que somos jogados a esse inferno de iguais. Se no nosso modo de estar somos mais éticos no sentido de mais abertos, mais tolerantes, e tentarmos dialogar. Se alguém nos faz uma crítica na rede social, em vez de bloquear, eu tento entrar, dialogar, tentar ver as justificativas, expor o outro lado. Então, é uma forma de driblar, digamos, o algoritmo e abrir também, sair dessa bolha que ele nos cria. Então, uma prática ética que o cristianismo, as religiões em gerais, nos exigem, não é? Uma ação ética contribui também nesse ambiente digital. É um pouco o prolongamento. E a autenticidade é uma das palavras, dos termos chaves para essa nossa presença também no mundo digital. Nosso tempo já está estourado, não tem mais como continuar fazendo as perguntas. Ainda temos algumas considerações que foram feitas aí no chat do YouTube. A gente também quer informar que o certificado do período da manhã vai ficar pronto em até 7 dias. Quero agradecer muito a participação do Darley, da Rita e do professor Mário Marcelo. Também agradecer a participação do Moisés na primeira conferência. Nós vamos encerrar essa primeira parte da nossa jornada hoje, que tem aqui a participação da Paulus. A partir das 14 horas, nós teremos, então, as comunicações que serão realizadas pelo grupo, serão 2 salas, conforme já foi divulgado aí. O acesso às comunicações, tanto para quem vai apresentar, como para os ouvintes, vai ser por meio do Google Meet. Lembrando também que o grupo de pesquisa PAIS, Pessoa Humana, Antropologia, Ética e Sexualidade, também está nas redes sociais, também está no ambiente digital, então a gente está também no Instagram e no Facebook. A gente vai compartilhar depois aí os endereços para quem quiser acessar e fazer parte. E é isso, então assim, eu espero que vocês também nos acompanhem no período da tarde. O período da manhã foi muito proveitoso, particularmente gostei muito, e pelos comentários do chat aqui, as pessoas também gostaram muito. Parabéns a todos pela participação, obrigado por todos aqueles que participaram também junto conosco, e aguardamos vocês agora no período da tarde para as comunicações. Até mais!